A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nessa tarde eu venho trazer uma palavra gloriosa, palavra de Deus para os irmãos nessa tarde. E essa palavra vem nos falar de fé. Ela está em Mateus capítulo 14, versículo do 29 ao 30, que diz assim: Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Se você está desse modo, duvidando do que o Senhor pode fazer na sua vida, creia, meu irmão. Não tenha uma fé pequena como a de Pedro, mas tenha uma fé grande, como aquele centurião de Cafarnaum, que disse que Jesus nem precisava ir na casa dele, que de onde ele estava ele poderia curar o servo dele. Que nós possamos crer nessa tarde, que Jesus pode fazer maravilhas na nossa vida, se nós tivermos fé. Do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos transpassar montes de um lado para o outro, porque a palavra diz que se nós tivermos fé e seguirmos Jesus por onde ele seguiu, caminhar com ele, ele será na nossa vida. O Senhor é conosco, irmãos. Precisamos acreditar e ter fé que ele pode fazer todas as coisas. Simplesmente ter fé e confiar. Obrigada, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nessa tarde, eu venho trazer uma palavra gloriosa, palavra de Deus para os irmãos nessa tarde. E essa palavra vem nos falar de fé. Ela está em Mateus capítulo 14, versículo do 29 ao 30, que diz assim: Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Se você está desse modo, duvidando do que o Senhor pode fazer na sua vida, creia, meu irmão. Não tenha uma fé pequena como a de Pedro, mas tenha uma fé grande, como aquele centurião de Cafarnaum, que disse que Jesus nem precisava ir na casa dele, que de onde ele estava ele poderia curar o servo dele. Que nós possamos crer nessa tarde, que Jesus pode fazer maravilhas na nossa vida, se nós tivermos fé. Do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos transpassar montes de um lado para o outro, porque a palavra diz que se nós tivermos fé e seguirmos Jesus por onde ele seguiu, caminhar com ele, ele será na nossa vida. O Senhor é conosco, irmãos. Precisamos acreditar e ter fé que ele pode fazer todas as coisas. Simplesmente ter fé e confiar. Obrigada, irmãos. A paz do Senhor Jesus.